Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre a ascensão dos Estados Unidos no mundo. Para que isso se estabeleça, obviamente, temos que parar e pensar sobre quais são os quesitos da ascensão econômica norte-americana. Dentro dessas possibilidades, claro que a sua extensão territorial, a otimização desse território, a formatação dos estados, a utilização muitas vezes sistemática, organizada e estudada em muitos critérios, faz com que literalmente hoje a gente observe Estados Unidos e remeta à situação e à constatação de que é um país organizado economicamente. Essa economia apresenta-se nas mais variadas formas, mas essa formatação tem que ser entendida que foi esculpida, que foi traçada, que foi construída ao decorrer de pelo menos 3 séculos. A gente percebe que essa ascensão econômica ela teve uma estruturação histórica, essa estruturação histórica baseada em muito nas 13 colônias inicialmente, muito situadas ao leste. Com o tempo foi entrando territorialmente, essa estruturação territorial vai dar origem a uma otimização da ocupação territorial e da utilização dos recursos que foram gradativamente observados no seu interior, o que possibilitou no decorrer do processo uma acumulação de capital e também um crescimento cada vez maior a nível mundial. Esse crescimento, lógico, começou a fazer com que os Estados Unidos figurasse como uma grande potência em termos de mundo no sentido industrial, econômico e até social. É lógico que várias situações foram atravessadas durante o período. Uma delas, logicamente, que temos que resgatar são os períodos de guerra, tanto no cenário interno quanto participação externa. Então aqui percebemos, por exemplo, a situação da separação entre o norte e o sul norte-americano, em que literalmente essas divergências fizeram com que o próprio povo norte-americano entrasse em conflito e que resultasse numa nova otimização e uma nova organização econômica. Além disso, percebe-se nos estudos que a gente pode destacar que os Estados Unidos têm uma grande influência no sentido geopolítico na estrutura militar. Desde sempre, muitos estudiosos norte-americanos falam sobre a importância de um desenvolvimento no sentido marítimo. Então percebemos uma grande quantidade de destroyers e uma grande quantidade de áreas militares norte-americanas estabelecendo esta continuidade do entendimento geopolítico. Além, obviamente, como tem a imagem aqui, o destaque para o volume grande de empresas que se destacam no território norte-americano e que, além de desenvolvidas no território norte-americano, extrapolam as suas fronteiras e vão para outros, como é o caso da Coca-Cola, por exemplo, uma empresa multinacional, que inclusive tem filiais aqui no Brasil, que mostra essa influência no mercado mundial. Sem destacar, também, deixar de destacar a influência de que é nos Estados Unidos que tem a sede da ONU e estabelece, obviamente, não uma influência direta, mas indireta no quesito estabelecimento da paz e análise de todos os organismos embutidos na ONU. Também percebemos que, de acordo com o que estou falando, dá a impressão de que Estados Unidos estabeleceu uma potência hegemônica, e não foi assim. Mesmo com o fim da Guerra Fria, esperava-se que Estados Unidos desenvolvesse esse poder mundial. Não aconteceu, porque enquanto deflagrava-se a Guerra Fria, outras potências começaram a se estruturar economicamente. E na atualidade percebemos que hoje o poder é muito mais econômico e é um poder transitório, dependendo da situação, do problema ou do tipo de produto, do que outro. E aí nós percebemos que muitos outros países começam a figurar nesse sentido econômico. Aqui o destaque para a China, que é um dos grandes papéis no sentido de conflitos mundiais, no sentido econômico com os Estados Unidos. Além de China, podemos destacar o continente africano, que gradativamente vem crescendo no cenário mundial, sem falar nas alianças externas, uma delas Brasil com China, e que figura nessa metodologia de poder em termos mundiais. Essas tensões são literalmente geopolíticas, elas normalmente não saem do cenário de debate, mas estabelecem metodologias de emprego, metodologias de moradia, metodologias de salário, metodologias de pagamento e que refletem muito no cenário mundial.
Além disso, temos que observar que a economia com isso sempre está se aprimorando, como pode ser visto aqui. E esse aprimoramento, ela logicamente busca medidas que deem soluções aos problemas que possam desembocar diminuição na produção, diminuição do lucro, tão almejado na economia norte-americana. Nesse vídeo nós falamos sobre a ascensão do poder dos Estados Unidos em termos mundiais. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.